Gente, nada mais justo de que nós brasileiros, por estar num ano político, um ano de eleições para presidente, governadores, senadores, deputados estaduais e federais, nada mais justo de que nós brasileiros a gente se adequar um pouco à realidade dos acontecimentos da nossa política. E hoje vamos falar um pouco sobre os combustíveis, que está tão caro e aumentos e mais aumentos todas as semanas. Realmente isso impacta os nossos alimentos, a nossa cadeia alimentar, os insumos, os produtos, todos estão sendo elevados devido ao alto preço de combustíveis e, consequentemente, os transportes que gera todo este aumento nos demais produtos. Mas de quem é a culpa? É do presidente Bolsonaro? É da pandemia, junto com a guerra da Ucrânia e a Rússia? Ou também tem parte das mazelas da corrupção do PT, das corrupções passadas? Ou todo mundo achava que isso ia passar por despercebido e todos aqueles prejuízos, aqueles desvios de dinheiro, do dinheiro público, indo pelos ralos nos jornais de circulação do Brasil, ia ficar por isso mesmo e ia estar tudo acabado? Não. Vamos ver qual é o objetivo, por qual motivo nós estamos pagando esta conta agora. Vamos ver por onde saiu, vamos ver quem é o culpado. Então, minha gente, primeiro eu quero deixar bem claro, realmente os preços estão absurdos, os combustíveis aumentam toda semana. Como por exemplo, mas não só é no Brasil, é o mundo inteiro está afetado com essa crise econômica mundial. E evidentemente o Brasil faz parte e sofre com essas consequências. Mas lembre-se que países mais ricos do que o nosso, né? A zona mais rica do que a nossa, que é a zona do euro, como a Europa, está passando por essa mesma crise e os combustíveis estão muito mais elevados do que no próprio Brasil. Inclusive, a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, está passando também por esse mesmo sofrimento. E aqui eu peguei alguns dados para nós compararmos o Brasil, o preço do combustível no Brasil com o da Europa, que é o país do euro, que é a zona do euro, como também dos Estados Unidos, que é a zona do dólar. Vamos lá. No Brasil, comparado 2 anos, o 2020 comparado com 2022. Vamos lá. Em 2020, o combustível no Brasil era gasolina 4,55 e o diesel custava 3,77. Já em 2022, agora atualmente, preço médio está entre a gasolina 7,20, que aqui é 7,39, mas tem postos em Arapiraca que é 7,12 e 7,17. Então o preço médio é 7,20. E o diesel em 2022, que era de 3,77 em 2020, está custando agora 6,70. Então vocês vejam, realmente o preço é elevadíssimo. Agora vamos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é o país do dólar, a gasolina lá custava em 2008 88 centavos do dólar, que custava em média no Brasil 4,29, e o diesel 82 centavos do dólar, que custava em média no Brasil R$ 4. Agora em 2023, agora em 2022, o combustível custa nos Estados Unidos 1,33 e que corresponde a 6,53 no Brasil, e 1,28 do dólar, que corresponde o diesel, que corresponde a 6,24 centavos do dólar. Agora vamos lá. Na Europa, a gasolina custava em 2020 1 dólar e 3 centavos, que custava em média no Brasil R$ 5,30, e hoje em 2022 está custando R$ 1,31 do euro, que custa em média no Brasil R$ 6,74. O diesel custava 99 centavos do euro, que custava em média aqui no Brasil 5,09, e agora está custando em 2022 R$ 1,24, que custa no Brasil 6,54 o diesel. Então vocês vejam que os preços estão quase equiparados, para você ver que a inflação não é somente no Brasil. Então, minha gente, evidentemente
O que afetaram esses elevados preços? Primeiro, o que elevou esses elevados preços de combustível foi a crise, foi a pandemia. Evidentemente abalou todo mundo, as estruturas, todo mundo fechou as portas, os governos foram orientados a fechar suas portas e a aplicar o lockdown, no qual todo mundo deixou de trabalhar e com isso as coisas, os aumentos afetam e crescem. Como também veio a guerra da Ucrânia de imediato, já quase no final da pandemia vem a guerra da Ucrânia com a Rússia, que afeta todos os insumos que vêm para a agricultura, que é onde entra os alimentos na comida de todos os brasileiros, de toda a humanidade. E lá é responsável a 45% a 50% de todos esses produtos férteis que trabalham diretamente com a agricultura. Foram afetados. E agora, não podemos deixar de falar que também a grande roubalheira no governo do PT, os desfalques, a corrupção também faz parte desse processo. Por quê? Agora eu vou dizer a vocês. Por quê? Porque em 2016 a Petrobras estava quase falida. Em 2015 já foi quase decretada falida a Petrobras, trabalhando no vermelho. A Petrobras estava quase falida. Por quê? Porque por causa dos escândalos de corrupção tirada de dentro da Petrobras. Como, por exemplo, Paulo Roberto da Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, preso pela Lava Jato, pela corrupção da Petrobras. Nestor Severo, aquele cidadão que tem um olho em cima e outro embaixo, diretor internacional da Petrobras, desviou bilhões da Petrobras. Jorge Zelado, diretor de apresentação da Petrobras. Alberto Rousseff, esse era um empreiteiro e empresário que prestava serviço para a Petrobras. Em compensação, a Petrobras pagava a ele e o dinheiro que a Petrobras passava muito mais do que ele prestava o serviço e ele distribuía com os partidos que apoiavam o PT, como o PMDB. Inclusive teve aquele escândalo que o senador Renan Calheiros pagava a pensão da filha que ele tinha com a modelo com o dinheiro que a Odebrecht passava para ele. E foi preciso ele pediu até o afastamento do cargo para não ser cassado o seu mandato. Lembra-se disso? Então faz parte dessa corrupção. Esse dinheiro era tirado da Petrobras. Tem mais gente. Antônio Palocci, ex-presidente da Petrobras, esse foi o que mais desviou dinheiro, segundo ele próprio em delação disse. Edson Lobão da Minas e Energias, foi presidente da Minas e Energias. Renato Duque, diretor de serviço da Petrobras. João Avacari Neto, tesoureiro do PT, que recebia a propina da Petrobras para distribuir com o pessoal do partido. Inclusive, Gleice Hoffmann fez sua campanha para deputada em 2018, em 2012, com o dinheiro da Petrobras. Vamos lá. Pedro Baruski, gerente de serviço da Petrobras. Esses caras todos aqui somando, devolveram aos cofres públicos, só em delação premiada, R$ 1.034.000.000. 1.034.000.000 só de espontaneidade. Em delação premiada à justiça ele devolveu. Esses caras devolveram. Sabe quantos anos de cadeia tem aqui? Mais de 220 anos de cadeia somado entre eles. Para você ver. Agora, tirado tudo de onde? Todo esse dinheiro tirado de uma empresa chamada Petrobras. Deixou ela no vermelho. Daí, Dilma, quando viu que a Petrobras estava no vermelho e ela tinha uma responsabilidade a dar à população, porque se quebrando o governo do PT, foi o que aconteceu. Ela pegou, criou aquele projeto do qual foi sancionado por Michel Temer, que ela não deu tempo porque ela foi afastada antes, aonde equiparava o barril de petróleo brasileiro, que era real, ela comparou pelo preço do dólar. Por quê? Porque o barril de petróleo do dólar foi cotado pelo dólar. O barril de petróleo brasileiro foi cotado pelo dólar. Aí, naquele momento, as bolsas de valores da Petrobras começou a crescer, os investidores cresceram, porque agora o dólar não cai. Foi o que aconteceu. Enquanto era real, a corrupção generalizada no Brasil, ninguém queria investir no Brasil, porque estava tudo acabado, o PT estava acabando com tudo. Mas quando passou para o dólar, que o dólar cresce todos os dias, foi o que aconteceu, todo mundo começou a investir. Foi quando Michel Temer assumiu o governo
viu que o projeto que ela estava deixando para a Petrobras era bom, ele sancionou e foi no governo Michel Temer sancionado. Mas deu início o pontapé, foi no governo de Dilma. Hoje, foi o que aconteceu. Depois de toda essa crise que aconteceu aqui no Brasil, pandemia, a guerra da Ucrânia, a roubalheira do PT, vem agora os aumentos dos insumos e o nosso barril agora está sendo cotado pelo dólar como foi feito em 2016. E hoje nós estamos pagando o pato porque o dólar cresce a cada momento. O dólar é uma moeda muito forte, custa um dólar lá, custa em média, custa R$ 5,19 a 5,30 aqui no Brasil. Você imagine. E nós acompanhar esse valor, uma moeda fraca como a nossa, comparada ao dólar, nós comparar o mesmo preço pelo dólar, nós estamos se lascando. E aí, de quem é a culpa? É de Bolsonaro? Claro que não. Mas sabe o que Bolsonaro fez? Bolsonaro já trocou 3 vezes o presidente da Petrobras, porque ele quer uma política, porque até mesmo ele está contra essa política. É tão provável que ele, os procuradores da República aqui, ele abriu uma consulta no TSE para dizer que por decreto ele baixar o preço do petróleo. Ele baixar por um decreto presidencial. O TSE recusa consultar a consulta de Bolsonaro sobre os preços do combustível em ano eleitoral. Sabe por que o TSE não quis dizer nada? Porque disse que o ano eleitoral não podia se caracterizar que era política se o presidente que tentasse baixar o preço do combustível. Isso é a favor do Brasil? Claro que não. Isso é uma política interna para querer derrubar o presidente. Porque sabe, para que as pessoas que não têm conhecimento de causa, para as pessoas ignorantes, que não têm discernimento de saber como está a realidade da política brasileira, acha que tudo é culpa de Bolsonaro. Bolsonaro, ele é vítima desse mesmo sistema como nós, da corrupção generalizada do PT e dessa pandemia e dessa guerra. Não tem nada a ver. Agora, para finalizar minha história, eu quero deixar bem claro, para finalizar e dar um checkmate nessa toda história, nessa invenção de dizer que Bolsonaro é culpa dos combustíveis. Qual é a classe que mais sofre no Brasil e no mundo com os aumentos elevados dos preços dos combustíveis? Quem é, minha gente? Evidentemente que são os motoristas, são os caminhoneiros. É as pessoas que mais sofrem, são os profissionais que estão na linha de frente do sofrimento nesses aumentos de combustíveis. Aí eu pergunto, por que é que a classe de caminhoneiros não está contra Bolsonaro? Por que é que a classe de caminhoneiro não fizeram uma greve generalizada para tudo no Brasil, no governo Bolsonaro? Será que porque Bolsonaro é bom? Não. Porque eles têm consciência de que não foi Bolsonaro que fez o aumento elevado dos combustíveis, que Bolsonaro não tem culpa. Sabe por que eles sabem que Bolsonaro não tem culpa? Porque eles sabem que o PT saqueou, o PT vendeu, o PT deixou de fazer 4 refinarias que iniciou e não deu fim, e não deu final. Preferiu parar essas obras e investir nos estrangeiros, nos países como Cuba, Venezuela, para que o dinheiro ia pela Odebrecht e voltava para o bolso dele, para as empresas do seu filho Lulinha, que era um levador de zoológico e hoje é dono de um dos maiores acionistas e um dos maiores produtores de criadores de carne no Brasil. Então, minha gente, vou passar para vocês agora aqui por qual motivo os caminhoneiros não se rebelaram ainda contra Bolsonaro, porque eles sabem que a consciência. Agora, vou dizer a vocês estão pensando, vou dizer aqui o nome das 4 refinarias que o PT deu pontapé inicial e não terminou suas obras, como sempre, como nunca fez, como sempre fez. Vamos lá. A refinaria de Itaboraí, no Rio de Janeiro, em Copés, Duque de Caxias. Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, um dos maiores projetos de investimento da Petrobras. Foi naufragada esta obra por descoberta de esquema de corrupção dentro dessa refinaria. Foi o que aconteceu. Ela trabalha com valor mínimo de capacidade, quase parando, por causa que os investimentos foram desviados. Vamos lá. Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, em Pojuca, em Pernambuco, que seria investimento para produzir uma capacidade de 850 mil barris de petróleo por dia. Ela hoje trabalha com a capacidade mínima de 115 mil barris por dia. Por quê? E aí?
as obras foram paradas após descoberta de corrupção pela Operação Lava Jato. Refinaria de Bacabeira, no Maranhão, deu início à construção em 2008. Essa é um absurdo. O PT, governo Lula, iniciou essa refinaria em Abreu e Lima, no Maranhão. Só da terraplanagem e o esqueleto que fizeram do posto onde ia ser a parte de administração, foram gastos 2,7 bilhões de reais. Várias empresas vieram para o município, começaram a construir hotéis, restaurantes, lojas, investidores vieram para fazer loja de sapato, para o comércio crescer, porque sabia que lá ia ter um movimento muito grande. Foi o que aconteceu. As obras foram paradas após a descoberta de corrupção. E os investimentos que foram lá, por esses empresários que vieram para investir naquela cidade, estão hoje tudo nos prejuízos. Porque o PT, Lula, deixou tudo inacabado, está lá. Agora, você acha que é minha mentira? Pesquise no Google para você ver como está lá a cidade de Bacabeira, no Maranhão. Isso foi o projeto do PT, que começa as obras e não termina. Vamos lá. E para finalizar, a refinaria de Pasadena, no Texas. A Dilma Rousseff comprou em 2015 a refinaria de Pasadena, uma sucata. Uma sucata. Comprou junto com quem? Nada mais, nada menos do que o presidente venezuelano comprou, Hugo Chávez, comprou essa refinaria por 360 bilhões de reais, tirado da própria Petrobras. E hoje, essa refinaria de Pasadena está parada, trabalhando em graus baixos, e foi alugada a sua concessão pelo grupo Chevron, mas não tem a capacidade do valor. Segundo, está avaliada hoje em 467 bilhões de reais, mas ninguém dá. Ninguém quer dar, ninguém quer comprar, porque não vale nada. Quem comprou foi o Brasil, para quê? Para fazer lavagem de dinheiro. E aí, minha gente, vou encerrar dizendo a vocês: tire suas próprias conclusões. E para você que é petista, que fica só na mente da população, querendo ludibriar as pessoas, dizendo que o aumento é culpa de Bolsonaro, Bolsonaro está fazendo de tudo para baixar. E outra coisa, pergunta a cada caminhoneiro de quem é a culpa. Pergunta a cada caminhoneiro de quem é a culpa desses preços elevados de combustível. Se fosse de Bolsonaro, meu amigo, os caminhoneiros já tinham parado esse Brasil. Mas sabe que a culpa foi do governo do PT, partido de ladrão. Um partido de ladrão que alimentou só corrupção nesse país. E agora vamos culpar Bolsonaro? Tire suas conclusões. Até logo.